Em fevereiro de 2010, eu estive no Haiti. A primeira nação a abolir a escravidão no mundo estava em pedaços. Um terremoto destruidor havia atingido o país um mês antes. Vi cenas que me chocaram e me incomodam até hoje. O país, que sofre uma intervenção militar desde 2004 sem estar em guerra, contabilizou 200 mil mortos. Eu senti, ele chama Delens, ele estava dormindo. Levanta, problema de terra. Terremoto. Ele foi, nós ficamos na, não sei como se chama. Saíram do quarto? Saiu do quarto, ficar na rua olhando. Primeira vez eu vi, não tinha, primeira vez em minha vida que viu um terremoto. Sim. Em 2011, conheci Dakar, no Senegal. O país africano estava em festa com a realização do Fórum Social Mundial. Na cidade, de maioria muçulmana, quase tudo é vendido na rua. A ilha de Gorée, a 3 quilômetros da capital, foi o maior entreposto do comércio de seres humanos do mundo. Daqui saíam os homens que eram vendidos como escravos para toda a América do Sul. Hoje, os descendentes desses escravos continuam migrando para cá, mas por vontade própria. Hoje eu não preciso ir ao Senegal ou ao Haiti para encontrar senegaleses e haitianos. É muito fácil vê-los misturados à paisagem da cidade onde eu moro. Desde 2010, mais de 4 mil haitianos e 650 senegaleses vieram para o Rio Grande do Sul. Isso sem falar nos cidadãos de Gâmbia, de Gana, de Cabo Verde. O que traz essas pessoas para cá? Que dificuldades eles encontraram no caminho? E que sonhos eles colocaram na mala? Fique com a gente, o TVE Repórter sobre os novos imigrantes está começando. É madrugada, rodoviária de Porto Alegre quase deserta. Apenas um grupo formado por funcionários da Prefeitura e do Governo do Estado aguarda. Agora são 15 para as 3 da manhã, de uma madrugada de domingo, e a gente tem a informação de que um ônibus com 21 haitianos deve chegar a qualquer momento aqui na rodoviária de Porto Alegre. Eles saíram do Acre 4 dias atrás e a chegada deles a gente não tem muita certeza do horário, porque tudo pode acontecer na estrada, mas eles saíram de Florianópolis por volta das 8 horas da noite e eles devem estar chegando daqui a pouquinho. Quando faltam 15 para as 3 da manhã, um ônibus aponta. O desembarque é silencioso, depois de uma viagem de mais de 4 mil quilômetros. Eles passaram por Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Antes disso, alguns pagaram até R$10 mil pela viagem entre o Haiti e o Brasil. O primeiro contato dos recém-chegados é com Wildrick, haitiano que veio há 10 anos estudar aqui. Ele faz as vezes de tradutor. Aí, desse jeito, a abordagem é bem melhor. Eles têm uma facilidade de fazer alguma pergunta, se tiver alguma coisa assim. Inclusive, eles me perguntaram como que eles sabem que a gente estava vindo. É que eu tenho que contar um pouquinho para ele porque que o pessoal dessas pessoas que estão aqui é da imprensa e do pessoal da prefeitura e do governo do estado. Eles imaginavam que não ia ter ninguém aqui? Não, eles não esperavam que ia encontrar. Inclusive eles me disseram, não, eu vi que tem alguns que desceram lá em Santa Catarina, inclusive sabia os nossos nomes. Aí eu expliquei um pouco para eles o procedimento e estamos aqui para ajudar. 21 pessoas eram esperadas, mas 25 desembarcaram.
Enquanto alguns pegam as malas, converso rapidamente com um recém-chegado. Num espanhol tímido, ele me conta que não conhece ninguém em Porto Alegre. Amigos? Não. Família? Não? Nenhuma pessoa cá? Nenhuma pessoa. A recepção aos haitianos só foi possível porque, desta vez, o governo do estado do Acre avisou sobre a partida do ônibus. Dessa vez a gente ficou sabendo que a gente forçou uma reunião em Brasília, com o Ministério da Justiça e o Acre. E aí ficou acertado que eles fariam um cronograma, nos mandavam o cronograma dos ônibus, quem viria dentro dos ônibus, quantas pessoas, número do passaporte, nome. Né? Só que o ônibus era para chegar às 4 da manhã de ontem, chegou hoje. Uns embarcam nos carros alugados pela prefeitura. Outros afirmam que têm familiares à espera. Mas não havia ninguém na rodoviária. Da rodoviária, eles estão sendo trazidos para esse lugar aqui. É um alojamento que pertence ao governo do estado, mas que está sendo administrado pela prefeitura. Eles vão ficar aqui até ter acesso a documentos como carteira de trabalho e CPF e finalmente conseguir procurar um emprego. No grande salão, que serve de dormitório, começa a distribuição das roupas de inverno recolhidas por Hildrick. Observo alguns rezando, enquanto outros já estão deitados. James chegou ao Brasil trazido por atravessadores peruanos. Roubavam muitas malas no Peru. Pergunto se isso aconteceu com ele também. Não, Deus me guarda. No fundo do alojamento vejo Ebrima. Ele é de Gâmbia, no noroeste da África, um dos países mais pobres do mundo, segundo a ONU. Vim buscar a vida. Não tenho mulher nem filhos. Em Gâmbia, eu trabalhava como motorista. Grace Teli me parece a mais disposta. Ela está prestes a reencontrar o marido, que está em Porto Alegre há 2 anos. Vim por causa do meu marido. Ele que vai decidir se vamos trazer nosso filho. Nos dias seguintes, Ebrima foi transferido para um quarto separado para fazer as orações muçulmanas. Os recém-chegados ajudam a preparar e depois tomam o café. Eles fazem parte de um grupo mandado oficialmente para o Rio Grande do Sul pelo governo do estado do Acre. Então eu acredito muito nessa política de imigração. Eu acredito que nós estamos, além de ser solidários, nós estamos cumprindo com o nosso dever. Porque nós passamos por essa situação. E eles vêm aqui para trabalhar, eles vêm aqui para gerar produtividade para as empresas e para gerar impostos e recursos para todos nós. 9 horas da manhã, nesta rua cheia de condomínios na zona norte de Porto Alegre. Encontro Seux já de saída para o trabalho. Eu trabalho lá no Hospital Munhoz de Ventos. O que você faz lá? Trabalho na lavanderia. Você sai feliz para trabalhar? Feliz. Eu gosto de trabalhar muito. Eu vou aqui para trabalhar e fazer faculdade. Então, objetivo. Então não vai se atrasar, né? Tá. Tá bom? Tá bom. Prazer te conhecer. Também, prazer. Bom trabalho. Também. Obrigado. Tá bom? Tchau. Tchau. Ele vai e eu passo a conversar com Vera, a dona do apartamento. 54 anos, viúva, 3 filhos que não moram mais com ela. Um dia ouvi um pedido de um amigo da Polícia Federal. Foi quando começou a se transformar em fada madrinha. Como tiraram o dinheiro dele, eles trouxeram os dólares, $1.000, eles ficaram com o dinheiro dele na Argentina, compraram uma passagem, colocaram ele num ônibus de Uruguaiana para cá, até porque ele ia para São Paulo. Aí esse amigo meu lá da Polícia Federal, que é delegado lá na Polícia Federal, me contou a história. Eu fui lá na Polícia Federal, ele me contou a história e pediu para mim ajudar ele até a migração. Da imigração, Seux veio para o apartamento de Vera. E hoje já tem mais gente morando aqui. Olha do Vels. Aqui. Esse é do Vels, tá? Ça va? Je m'appelle Angélica. Du Vels. Ben, je ne parle pas français. Excusez-moi. Okay. Esse é o Isan. Ele tá de folga hoje. Ele tá dormindo, tá? E aqui é o quarto deles, tá? Du Vels é amigo de infância de Seux.
Hoje, os dois dividem o quarto na casa da Vera. Na mesa de cabeceira, a carteira de estrangeiro, a Bíblia, um dicionário, cadernos de prova do Enem e o celular, que logo toca. É a Fertu chamando do Haiti. Aí. Alô, mon amour. Oui. Je vais bien et pour vous. Qu'est-ce que ne va pas? Duveus trabalhava em um banco em Porto Príncipe. Um tio emprestou o dinheiro para que ele viesse ao Brasil. Morou primeiro em Belo Horizonte. Eu consegui trabalhar, fazer 13 anos no banco. Trabalhar com agente de crédito. No Haiti. No Haiti. Antes eu estudava contabilidade. Quando eu trabalhava, eu fui estudar administração econômica e social. Não terminou, porque eu não tinha mais dinheiro que eu trabalhava lá, não pode ajudar todos minha família. E como é a rotina de quem, de uma hora para outra, tem 3 novos moradores na casa? Vera não precisa mais cozinhar. Na panela sempre tem comida haitiana. É de riz à pois. De uapuá. De riz à pois. E é o quê? Isso aqui. Feijão e arroz. Feijão e arroz. Que nem nós. Não, misturada. Eu não cobro nenhum aluguel, eles ajudam como se a casa fosse deles. Como eu digo que eles são meus filhos, né? Porque eles fazem a divisão comigo como meus filhos faziam, né? Sim. Chega as contas, sim, a gente divide, cada um dá um pouquinho. E a alimentação, tudo é eles que compram. Eu compro coisinha especial, bobagemzinha, assim, que eu gosto, um iogurte, coisinhas, aí eu boto pra eles comer, né? Um chocolate. Que nem mãe, né? Comprei Então, iogurte. Nós chamamos ele mãe. Mãe, né? Por que a senhora fez isso? Até porque eu achei assim, olha aqui, eu acho tão triste, eles vêm, vão lá num albergue, dormem, depois eles pegam a mala e ficam lá esperando a migração, saem do albergue 7h30, fico numa praça sentado com a mala, esperando a migração, abrir a migração, para a migração ajudar eles a encaminhar um documento para poder achar um serviço. Só que esse período que eles ficam na praça acontece tantas coisas com eles. E a migração não tem um espaço físico para deixar eles passar dia. Eles vêm num país estranho e ficam na rua, porque eu sou uma agente da migração, né? Uma agente internacional, porque eu sou colorada. Vera também arrecada agasalhos e doa para pessoas carentes, sem se importar com a nacionalidade. Duveus ainda enche a casa de música. Quais são os teus planos para o futuro? Futuro? Eu quero estudar e para ajudar meu país também. Termino a visita desejando sorte para Duveus e saio do pequeno apartamento com a certeza de ter conhecido uma nova família. Aqui é 3 beijos. 3 1, 2, 3. É muito, né? Muito. Então tá. Dá um tchauzinho aqui pra mim. Tchau. E a seguir, a construção da própria casa, a integração com os brasileiros. Parece o meu irmão, mas quanta diferença. Olha a diferença de cor. Olha eu. Não tem, né? Ó, eu sou brasileiro, ele é do outro país. Olha a diferença de cor. Mesma cor. Só a língua que muda. E com o que sonham os imigrantes?
Eu vou para uma escola aqui para aprender esta língua e depois todo me certificando pode ter um currículo para trabalhar com minha profissional. É daqui a pouco no TVE Repórter. Mas nem todos têm a sorte de encontrar uma casa como a de Vera para morar. Estamos na Ocupação Progresso, um conjunto de casas na periferia de Porto Alegre. Aqui moram professores, contadores, bancários, todos imigrantes. Tento conversar com o único ganês que mora por aqui. Ele não aceita. Just for a moment, okay? We are sitting here. Can we sit here with you? Can I sit here? So, I'm coming in. We are coming in. Hello. Encontro então a casa onde o haitiano Sanvil e o amigo Guaraí trabalham em parceria. O brasileiro cuida da elétrica e da hidráulica. Quem sabe falar, que nem ele entende um pouquinho, a gente conversa com ele. Quem não entende, pelo que aquele outro falou. Pergunta para um, para quem sabe o que estão conversando. Parece o meu irmão, mas vai ter diferença. Olha a diferença de cor. Olha eu. Não tem, né? Ó, eu sou brasileiro, ele é do outro país. Olha a diferença de cor. Mesma cor. Só a língua que muda. Não tem diferença, moçada. Como é que vai ter diferença? Não tem por que ter discriminação. Mas, com certeza. Olha, só não sabe português. E eu também não sei a língua deles. E aí, mas a cor é minha. Sanvil reconhece que esta não é a casa dos sonhos. É a que ele consegue construir enquanto manda dinheiro para a família. A minha casa aqui está pior, porque não tem dinheiro para construir um bom casinho aqui. Porque trabalhar, mandar dinheiro para lá. Eu tenho a minha filha que vai vir aqui, tem minha irmã que vai vir aqui. Vamos lá. E eles estão onde? Estão no Haiti? Está no Haiti. Você vai trazer eles para cá? Sim. Como é que tá a vida aqui no Brasil? Aqui está melhor. Tá? É melhor. Como é que você vivia lá no Haiti? Não, aqui lá tá pior porque falta trabalho. A ocupação começou em julho do ano passado e naquela época não havia tantos haitianos. Eles começaram a chegar uns 3 meses depois. Hoje, das 101 casas da Ocupação Progresso, 43 são ocupadas pelos haitianos. E apesar da dificuldade da gente chegar nessa, essa aqui com certeza é a mais bonita. A arquitetura dela, os detalhes, são todos como se a gente estivesse lá em Porto Príncipe. No jardim, o proprietário plantou este fruto trazido de Porto Príncipe. Já a cerca de madeira desta outra casa foi feita pela própria dona. Elisa mora sozinha com a filha de 8 meses. Veio para o Brasil quando estava grávida de gêmeas, mas só Isabelle sobreviveu. 4, quase 5 dias em caminho. O marido ficou na ilha de Martinica. Elisa estava na Venezuela antes de vir para cá. Não há fraldas em Venezuela, não há leite, não há açúcar, não há nada para comer, para comprar.
Técnica em agronomia, ela chegou a cursar 2 anos de engenharia antes de sair do Haiti. Em Porto Alegre, trabalha como auxiliar de limpeza e ganha R$ 700 por mês. É que eu vou para uma escola aqui para aprender esta língua e depois todo me certificando pode ter um currículo para trabalhar com minha profissional. Num cartão postal construído com a força do trabalho escravo e com um monumento aos imigrantes açorianos ao fundo, encontro Elton Bozeto. Somos colegas de profissão, mas Elton também coordena o Fórum de Mobilidade Humana e faz parte do recém-criado Comitê de Atenção aos Migrantes, formado por entidades do governo e da sociedade civil. Nós precisamos olhar o migrante de outro ponto de vista. Nós precisamos olhar o migrante do ponto de vista do enriquecimento cultural que nós vamos ter. Como é bom, e essa semana ainda eu atendia na minha instituição, que é o Mensageiro da Caridade, atendia um migrante senegalês e ele me contava de como é a convivência e como é o comportamento na tribo que ele vivia no Senegal. Apesar de ter uma carga de influência, de presença histórica do islamismo, as tribos vivem em perfeita paz. Então, por que não nós nos enriquecermos com essa contribuição? Vem dele a principal defesa sobre a presença dos imigrantes. Imigrar é um direito humano. Que é o direito das pessoas buscarem a sobrevivência em qualquer lugar do nosso mundo. Porque as coisas e os bens que existem sobre a face da terra não são propriedade de um homem, são propriedade da humanidade. Logo, todos esses bens devem estar disponíveis e a serviço dessa humanidade. Hoje, as fotos que chegam do Haiti imigraram para uma livraria de Porto Alegre. Já não mostram o horror do terremoto. São imagens de um cotidiano de pobreza, mas também de dignidade e beleza. Lições de vida simples do primeiro povo a abolir a escravidão na América. Um povo que se espalha pelo mundo e que também traz dignidade e beleza para o Brasil. Senhor.